Graças e paz, tudo bem? Quero te convidar nessa manhã para juntos refletirmos aqui na palavra de Deus. Eu escolhi o texto de João, capítulo 3, tá? O versículo 1 até o versículo 5, que nós temos aquela narrativa do diálogo de Jesus com Nicodemos, certo? Deus, ali naquele diálogo, Jesus fala sobre o novo nascimento, nascer de novo. Então, vamos aqui, primeiramente, analisar o texto, ler o texto e depois vamos discorrer aqui buscando retirar algumas verdades importantes para nossas vidas. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar-se ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Bom, aqui nós temos o diálogo de Jesus com Nicodemos. Jesus respondendo a algumas indagações de Nicodemos relacionados ao reino de Deus, à salvação, à vida eterna. Primeiramente, nós precisamos observar aqui sobre esse personagem Nicodemos, tá? Algumas coisas aqui o texto nos traz que nos chama a atenção sobre esse homem. Primeiramente, ele foi procurar Jesus, tá? Alguns falam que ele foi de noite com medo, né, dos fariseus, né, o repreenderem por procurar Jesus, mas isso já são conjecturas. O que fica claro no texto é que ele vai, né, ter com Jesus. Ele vai ter um encontro com Jesus e ali ele respeitosamente o chama de mestre, rabi, né? E ali ele demonstra reconhecer que Jesus era vindo de Deus. Então ele tem essa constatação. Ele fala: olha, mestre, vejo que o Senhor é vindo de Deus por causa dos sinais. Então, observe que ali Nicodemos, ele estava, né, na verdade, impressionado com Jesus, com os feitos. Ele estava ali ao observar o ministério de Jesus. Não sabemos por quanto tempo, qual foi, né, os seus tempos que ele teve ali, o seu tempo que ele teve ali com Jesus observando o ministério, mas é notório nessa fala que ele conseguiu chegar a essa conclusão, que pelos feitos de Jesus, Nicodemos, né, reconhece que ele é vindo de Deus, por causa dos sinais, né? E aqui tem uma coisa importante, né, que eu pulei aqui, diz que Nicodemos é um dos principais dos judeus, né? Logo à frente Jesus vai dizer que ele era mestre, que ele ensinava. Então Nicodemos era uma pessoa instruída, não era um leigo, não era uma pessoa de pouco conhecimento ou de um conhecimento raso, não. Nicodemos era uma pessoa conhecedora, instrutor da lei. Ele era um mestre, era uma pessoa que entendia sobre os profetas, sobre a lei. E aí Jesus, ele mesmo diante de todo esse currículo de Nicodemos, ele faz aqui uma colocação que demonstra que Nicodemos ainda não estava, né, compreendendo o que era o reino de Deus. Ele fala assim: ó, é necessário nascer de novo. Então, o que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos? Que mesmo ele sendo doutor da lei, mesmo ele buscando Jesus, mesmo ele reconhecendo ali os sinais de Jesus, vendo que Jesus era vindo de Deus, mesmo ele como um judeu, né, como um judeu que esperava a vinda de Jesus, ele ainda precisava nascer de novo. O fato de ser judeu, o fato de ser filho de crente,
filho de pastor, o fato de ser conhecedor das Escrituras ou interessado nas Escrituras, isso não garante que a pessoa esteja no reino de Deus. Segundo Jesus, é necessário nascer de novo. Olha que interessante, né? É fundamental para o reino de Deus nascer de novo. E aí Nicodemos, claramente com a sua resposta, demonstra não entender o que Jesus está falando. Jesus está falando de coisas espirituais e Nicodemos demonstra sua ignorância no conhecimento espiritual e ele parte para as coisas físicas, materiais. Como nascer de novo? Eu ainda sendo velho, vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Ele estava entendendo o nascimento físico, ele estava compreendendo a dimensão dele. Né? Mas aqui Jesus aponta, né, para uma realidade espiritual. Ele aponta aqui para a verdade do reino. O reino ele é espiritual e só vai entrar no reino quem for espiritual. Só vai entrar no reino quem discerne as coisas espiritualmente. O novo nascimento não é nessa carne, porque essa carne já está destinada à corrupção, a apodrecer. Mas há um nascimento espiritual, há uma alma, há um espírito dentro de nós que precisa ser ressuscitado, restaurado, renovado, regenerado pelo Espírito Santo. Se não há essa transformação interna, se não há esse novo nascimento, não há transformação de vida, não há entrada no reino de Deus, não há compreensão. Não adianta tentar cumprir princípios de Deus, seguir regras, seguir a cartilha da religião. Não adianta as boas obras, não adianta a frequência aos cultos se a pessoa não nasceu de novo. Isso não quer dizer que não devemos ir aos cultos, não. Mas essas coisas são consequências quando verdadeiramente nós somos nascidos de novo. Quando verdadeiramente nós somos regenerados. Quando há a obra do Espírito Santo. Quando Deus, ele, através do teu Espírito, ele nos traz uma nova vida. E aí sim há transformação. Então, o novo nascimento é um marco na vida de uma pessoa. É o novo nascimento que vai determinar que a pessoa verdadeiramente esteja no reino de Deus. Porque somente aqui, como o texto já mesmo diz, quando a pessoa não nascer de novo, ela não vai ver o reino de Deus. Só vamos compreender o reino de Deus se verdadeiramente nascermos de novo. Hoje, nossos dias, tem muitas pessoas que estão vendo o reino dos homens, fazem parte de um sistema, enxergam as coisas, fazem parte do reino dos homens, mas não compreende o reino de Deus. Mas somente aqueles que nasceram de novo é que poderão compreender e viver o reino de Deus. Que Deus abençoe. Se você curtiu essa ministração, se esse texto, se essa reflexão edificou a sua vida, quero te pedir para você deixar aí um like para nos ajudar e também compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas possam ser edificados com a palavra de Deus. Deus abençoe.